Olá, meu nome é Renan Lete Lima e esse é o Guia Politicamente Reto. Hoje com a segunda parte do vídeo sobre urnas eletrônicas e voto impresso. Hoje é sobre o voto impresso. Vamos lá! Mas antes compartilhe, dê like e inscreva-se e acione as notificações. O voto impresso foi aprovado pelo Congresso Nacional em setembro de 2009, na ocasião da mini-reforma eleitoral, de acordo com o contexto contido na Lei 12.034/2009. A urna eletrônica exibirá as telas referentes aos votos digitados e, após a confirmação do eleitor, a máquina deverá imprimir o número único de identificação do voto associado à sua própria assinatura digital. A mesma regra também prevê que esse documento impresso seja depositado de forma automática sem contato manual do eleitor, em local previamente lacrado e posteriormente passará por auditoria independente em audiência pública a ser realizada pela Justiça Eleitoral após o fim da votação. O objetivo desse procedimento é comparar o resultado apresentado da urna eletrônica com o resultado dos votos impressos. Isso, conforme o TSE, no presidente do TSE na época, ministro Aires Brito, representou um grande retrocesso sobre o voto no Brasil. Tanto que em 2002 foi utilizado o voto impresso e testado. O que aconteceu? O problema foi tão grande com esse teste do voto impresso que ocasionou demoras. Demorou muito mais para se votar onde se votava com voto impresso, cédula impressa. Ocorria vários erros de impressora, de impressão. Os programas da urna deviam ser muito mais pesados, porque eles tinham que também rodar a impressora externa que ficava na urna. Então ficava assim o artigo da lei 9.504, que foi modificado pela Lei 10.408 de 2002, no artigo 59, parágrafo 4. A urna eletrônica disporá de mecanismos que permitam a impressão do voto, sua conferência visual e depósito automático, sem contato manual em local previamente lacrado, após conferência pelo eleitor. Isso foi tão problemático, esse voto impresso, que o próprio legislativo condenou a utilização do voto impresso e modificou novamente esse mesmo artigo 59 no parágrafo 4 pela Lei 10.740 de 2003, logo no ano subsequente. A urna eletrônica disporá de recursos que, mediante assinatura digital, permitam o registro digital de cada voto e identificação da urna em que foi registrada, resguardado o anonimato do eleitor. Então, o voto impresso, ele já passou por essa odisseia. Ele já foi testado e não deu certo voltar ao voto impresso no Brasil. Essa forma de auditoria dos votos foi totalmente descartada na época. Aí voltou de novo em 2009, que a Lei 12.043 de 2009 apresentou algumas mudanças no sistema eletrônico de votação brasileira, que voltaria ao chamado voto impresso em 2014, de novo para as eleições. Mas o que aconteceu? A vigência dessa lei foi suspensa até decidir a constitucionalidade dessa lei. Porque se lembra que o ministro Aires Brito falou que seria um retrocesso? Está aqui porque seria um retrocesso. Porque, conforme a Constituição Federal, a soberania popular é exercida pelo sufrágio universal e pelo voto secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei. Então, prevê também no artigo 70 da Constituição Federal que não será objeto de deliberação de proposta a emenda que tenta abolir o voto secreto, direto e universal e periódico. Ou seja, essa lei, se fosse aplicada novamente, ela, conforme a STF decidiu pela ação direta de inconstitucionalidade 4.543, ajuizada pelo Procurador-Geral da República da época, o PGR, decidiu que era inconstitucional essa lei. Por quê? Ela, além de ferir a Constituição, o voto secreto, porque ao você imprimir o voto, você ia conferir na cédula eleitoral quem era o eleitor e em quem ele votou. Ou seja, isso seria como se fosse uma nota fiscal da compra de votos. Isso
ocasionaria grande baque no sistema eleitoral brasileiro e na utilização do voto secreto, que é determinado pela Constituição. Então, indiretamente, essa lei poderia ocasionar um descumprimento de uma norma constitucional. Então, esta lei é inconstitucional, de querer o voto impresso de novo. Então, achava-se que já tinha sido enterrado o voto impresso no Brasil por essa ação de direta de inconstitucionalidade que decidiu que o voto impresso era inconstitucional. O STF decidiu. Aí voltou de novo em 2019 pela PEC 135 de 2019, que é a famosa PEC do voto impresso, a maior derrota do presidente Jair Bolsonaro, que foi essa proposta, a emenda à Constituição no artigo 14, mesmo artigo que determina sobre o voto, e seria um parágrafo 12 nele. No processo de votação e apuração das eleições, dos plebiscitos e do referendo, independentemente do meio empregado para o registro de voto, é obrigatória a expedição de células físicas conferíveis pelo eleitor a serem depositadas de forma automática e sem contato manual em urnas indemassáveis para fins de auditoria. Ou seja, essa auditoria poderia sim caracterizar uma nota fiscal de compra de votos, porque quem sabe quem iria estar fazendo essa auditoria agora? A próprio texto, se fosse mudado para essa forma, não especifica quem faz essa auditoria. Tanto que tramitava também uma nova reforma eleitoral de contagem de votos por empresas privadas. As empresas privadas iriam fazer a auditoria da urna eletrônica. Ou seja, o que estava acontecendo? Um esquema de empresas privadas numa futura reforma eleitoral fazendo auditoria de voto impresso. Isso está na cara que isso é compra de voto. E por que isso novamente foi deliberado como lei pelo Legislativo? Por quê? Quando o STF decide que uma coisa é inconstitucional, somente se vincula o Poder Executivo, o Judiciário, a Administração Indireta e Direta, autarquia, entre outras, mas não o Poder Legislativo. O Poder Legislativo ele não foi ferido com a ação direta de inconstitucionalidade que decidiu que era inconstitucional o voto impresso, porque ele pôde propor de novo essa emenda à Constituição. O que acontece? Ele tem essa legitimidade, mesmo sendo declarado inconstitucional pelo STF, propor de novo. Mas com certeza, se tivesse passado o voto impresso, ele teria sido declarado inconstitucional novamente por ferir princípios básicos da nossa democracia. É isso aí, curta, compartilhe, comente, siga nas redes sociais, dê sua opinião. Se inscreva, assina o sino de notificações. Muito obrigado e até a próxima.